Olá! Sabe aquele conflito na escola? Aquela situação que desgasta, que cansa todo mundo? Pois é. E se a gente pudesse pegar toda essa energia e transformar em aprendizado? Parece bom, né? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Um passo a passo para criar assembleias escolares que, olha, funcionam de verdade. E a chave para isso é a comunicação não violenta. Vamos nessa? A ideia principal aqui é uma verdadeira virada de chave. Sabe, em vez de olhar para o conflito e pensar problema, punição, a gente passa a enxergar a maior oportunidade de ensino que a escola tem. É basicamente trocar o sermão e o castigo pela conversa e pelo aprendizado real. Então, fica essa pergunta no ar. Uma pergunta que muda tudo. E se a solução para os conflitos na escola não fosse punir, mas sim ensinar a dialogar? É a partir desse questionamento que a mágica começa a acontecer. Olha, muito educador já passou por isso. A assembleia virou um caos total, todo mundo gritando, professores perdendo o controle e o pior, sem nenhuma solução. É uma ferramenta incrível sendo jogada fora. E essa frustração, essa pergunta, mas por quê? É justamente o nosso ponto de partida. Ok, para a gente conseguir construir algo que realmente funcione, primeiro a gente precisa desconstruir umas ideias antigas. Vamos encarar de frente aqueles mitos, aquelas crenças que sempre aparecem e que acabam travando as assembleias antes mesmo delas começarem. Normalmente são 3 medos que batem à porta, né? Primeiro, isso aí vai virar só um show de reclamação. Segundo, a garotada não tem maturidade para decidir nada sério. E o terceiro, um clássico. Isso vai atrapalhar as aulas, vai tomar tempo do currículo. Mas a verdade é que, com um método bem estruturado, cada um desses pontos cai por terra. Vamos ver como. E aqui está o segredo, a base para tudo dar certo. Não é sobre improviso, de jeito nenhum. É sobre ter uma estrutura, uma arquitetura social bem pensada. Vamos mergulhar agora nos 3 pilares que sustentam uma assembleia que de fato transforma um ambiente. O primeiro pilar é a base de tudo, o chão onde a gente pisa, segurança psicológica. O que isso quer dizer? Quer dizer criar um espaço onde todo mundo se sinta seguro para falar o que pensa, sem medo de ser julgado ou ridicularizado. Antes mesmo da primeira assembleia, as regras do jogo já estão claras: escutativa e respeito. Isso garante que cada voz, sem exceção, seja ouvida e valorizada. O segundo pilar é ter um ritual claro e previsível. Isso é fundamental para a coisa não virar uma bagunça. Tem que ter começo, meio e fim. Primeiro, um momento para todo mundo se acalmar, respirar fundo. Depois, a pauta do dia é apresentada, sem rodeios. A discussão acontece em círculo para todo mundo se ver, olho no olho. Daí surgem as propostas, que são votadas democraticamente. E no final, a gente celebra os acordos, os compromissos firmados. É essa estrutura que abre a porta para a participação de verdade. E o que faz essa engrenagem toda girar? Bom, esse é o nosso terceiro pilar, a comunicação não violenta, ou a famosa CNV. Pense nela como se fosse o idioma oficial da Assembleia. É uma forma de falar e de ouvir que tira a gente do jogo de acusações, do quem está certo, quem está errado, e nos leva a entender o que as pessoas estão sentindo e do que elas realmente precisam. Certo, mas como essa tal de CNV funciona na prática? São 4 passos bem simples. Primeiro, observação. O que aconteceu? O fato sem julgamento. Segundo, sentimento. Como aquilo fez com que eu me sentisse. Terceiro, necessidade. Do que eu preciso. E por último, o pedido. Por exemplo, em vez de gritar, você sempre me interrompe. A pessoa aprenderia a dizer algo como: quando você fala ao mesmo tempo que eu, isso é a observação, eu me sinto frustrado, o sentimento, porque eu preciso ser ouvido, a necessidade. Você poderia, por favor, esperar eu terminar de falar, o pedido? Percebe a diferença? É uma mudança gigantesca, é um mapa para a gente se entender. Ok, a teoria é ótima, a gente entendeu. Mas como é que a gente leva isso para o chão da escola, para a vida real? Agora a gente sai do o quê e vai para o como. Vamos ver um roteiro prático em 5 fases para guiar qualquer escola nessa jornada. O caminho é seguro e gradual. Fase 1, sensibilização. É aqui que a gente engaja todo mundo, da direção aos alunos. Fase 2, formação, para capacitar os professores que vão facilitar tudo. Fase 3, o projeto piloto. A gente começa pequeno, com uma turma só. Deu certo? Aí vem a fase 4, a expansão. E, por fim, a fase 5, a institucionalização, que é quando a assembleia vira parte da cultura, do DNA da escola. E o que acontece quando a escola percorre esse caminho? Bom, os resultados são incríveis. Vamos dar uma olhada agora no impacto real, mensurável, que essas assembleias com CNV geram no dia a dia.
A mudança é da água para o vinho. Um conflito que antes era resolvido na base do grito, da acusação e da punição se transforma em diálogo, em escuta de verdade e termina com um acordo construído por todo mundo. A energia do problema vira a energia da solução. E isso não é só uma percepção, um achismo, não. Os dados mostram. Os índices de conflitos e violência despencam. O clima escolar melhora de um jeito que todo mundo sente. E o engajamento dos estudantes vai lá para cima. Eles se sentem parte da solução, protagonistas de verdade. Então, no fim das contas, a proposta é essa. Imagine só, uma escola onde o conflito não é algo a ser temido, mas sim uma chance de crescer. Um lugar onde cada estudante, cada um deles, se sente de fato visto, ouvido no que precisa e respeitado como pessoa. É isso que é possível. E para a gente fechar, fica essa reflexão, que vai muito além da técnica. A Assembleia não é apenas um método, é um ato de fé na capacidade humana de dialogar, aprender e transformar. É, no fundo, uma aposta no potencial de cada estudante e de cada educador para construírem juntos a comunidade que eles tanto desejam.